Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Gabi Zaleski Eu sou o André Coelho. e esse aqui é o segundo episódio da primeira série da Unineflix. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo de volta. Muito bem-vinda. Obrigado, muito Eu tô obrigado. adorando gravar sem fone de ouvido. É diferente, né, a gente tá tão acostumado. É muito diferente. E o tema de hoje? O tema de hoje é inteligência emocional no ambiente profissional. Você sabe que esse tema, a gente já vem conversando há bastante tempo sobre ele, né? E eu preparei a mesma. Eu estava aqui me organizando com o meu conteúdo. Uhum. Eu preparei na mesma ideia, assim, que a gente deixasse a conversa fluir, Aham. mas baseado em uma Em um tópicos. tópico. É, eu ia Ok. dizer até uma pauta, mas assim, em tópicos importantes, né. Depois no finalzinho eu deixo para o pessoal, ah, um pouquinho das referências da onde eu fui buscar essa pesquisa, para quem quiser se aprofundar, Uhum. mas eu acho importante a gente trazer, assim, alguma coisa para movimentar, até para gerar curiosidade de quem ouve falar do tema, que está super em alta, mas não tem noção do que é isso mesmo. Parece um nome tão sofisticado, é uma coisa tão simples que a gente passa no nosso dia a dia, e de suma importância, né. E eu acho que é tão simples e ele se mistura. Quando falamos no ambiente profissional, ele acaba se misturando com o pessoal. É. Não tem como não trazer a parte pessoal ali. Um Mas dos vamos falar um dos disso mais pra tópicos um frente. dos tópicos a gente fala sobre isso, assim, como separar, e se é possível separar. Porque na Uhum. verdade você é a mesma pessoa, Você é né, um só, né. Sim. mas a maneira com que você se comporta ou você reage a alguma situação, vai também dizer um pouquinho da sua característica pessoal. Sim, essa é a parte polêmica É. do assunto, do Bora lá? tema. Vamos lá. Bora? Bom, vamos lá. Primeiro tema aqui da pesquisa são estratégias para reconhecer e entender as suas próprias emoções. E a primeira, a gente comentou um pouquinho no primeiro episódio, que é a autoobservação. Você Sim. conhecer a si próprio, você se autoobservar. Eu lembro uma vez, logo que eu conheci você, você dizia para mim assim: "Ah, quando você tiver um problema ou você está envolvido em uma situação, você tenta se posicionar externo, como se você estivesse olhando externamente aquele problema e desta maneira você acaba não se envolvendo emocionalmente". E algumas vezes eu tento fazer isso, isso facilita, Uhum. mas a questão da autoobservação é porque às vezes a gente está sempre usando crenças que nós temos, principalmente crenças limitantes, para nos olhar pra gente mesmo, né. Então, por exemplo, eu tinha ainda, claro, ainda tenho algumas características, mas hoje eu já tenho consciência, eu tinha muita, amor, eu esqueci como falar, mas características de vitimismo, Uhum. né. Então, quando eu tentava olhar pra mim, eu me olhava como vítima. Mesmo olhando de fora? Então, esse exercício de olhar de fora me trouxe um pouquinho de consciência racional. Tá. Que quando eu tento olhar de fora, eu tento olhar como se fosse uma outra pessoa vivendo aquilo ali, porque resolver problema dos outros parece mais fácil. Sim, Porque você sempre. você tá sem a emoção. Sim. Por mais que você tá próximo da pessoa, mas você é sem emoção. Então, pra mim, quando eu falo de autoobservação, hoje eu tento ver olhando pra mim de maneira externa, como um observador. Tá. Faz sentido? Faz sentido, claro. Só que eu também acho que é importante, quando a gente tá olhando de fora, por exemplo, você comentou, é mais fácil você resolver o problema dos outros, porque não tem sentimental. Depende da pessoa. Tem gente que ela consegue absorver. É como uma esponja, ela consegue absorver os problemas. Alguém vem pedir ajuda por um problema, ela saem dos 2 com problema. Você sabe que uma das características é observar sinais físicos e sinais mentais. Então, quando você está observando, né, a gente está falando da autoobservação, sinais físicos, às vezes, é até um coração mais acelerado, Uhum. uma irritabilidade, qualquer sinal que você está desequilibrado emocionalmente numa determinada situação, você já percebe: "Opa, aquilo ali é fora do normal, esse não é o meu normal". Mas isso também vai de encontro
com o que a gente comentou no primeiro episódio, que as pessoas não se conhecem. Isso. Você percebeu? Sempre leva para o autoconhecimento. Uhum. Meu Deus. Bom, Vamos lá. segunda dica que ele dá aqui são registros diários. A gente vem conversando muito sobre isso e eu tenho percebido que vários profissionais colocam esse ponto de você registrar diariamente. E eu, como mulher, eu vou colocar aqui mais uma vez esse assunto, o fato de você estar registrando diariamente ou semanalmente, a gente consegue perceber padrões, padrões de comportamento, padrões de ciclo, até, né, voltando a falar da mulher, assim, padrões do ciclo menstrual que vai influenciar na No forma com que comportamento. você está se comportando. Opa, falhou a palavra? Comportando. Se comportando. Isso influencia. Hum. É, e você sabe que você tocou num assunto importante com relação à diferença da, da inteligência emocional no ambiente profissional aplicado a mulheres e aplicado a homens. É diferente, justamente por essa influência, que cada semana a mulher tende a cada semana estar com um comportamento diferente. Depois a gente podia falar um pouco disso também, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso como um novo episódio, porque a gente vai precisar aprofundar e explicar um Uhum, pouquinho sobre as raízes, né. uhum, Eh, eu depois que eu fiz aquela introdução para entender sobre esse assunto, e o quanto isso mexeu comigo na questão hormonal, né, uhum, de compreensão, eu percebo que isso faz diferença na vida conjugal e no trabalho, porque eu aprendi que em determinados dias ou das semanas, né, que em determinada semana não é uma semana boa para tomar decisão, ou aquela semana não é uma semana boa para ter uma conversa difícil. uhum, A gente passou isso há pouco tempo, né, a gente precisou ter uma tomada de decisão numa reunião, uhum, eu não estava numa semana boa, eu estava extremamente emotiva, e eu não consegui controlar minha emoção e acabei caindo no choro. uhum. Então, assim, uma atitude que antigamente eu ia me vitimizar por qualquer outro motivo, e que hoje, compreendendo aquele momento e sabendo que aquilo é uma questão hormonal e o quanto mexe com a mulher, e o quanto mexeu, né, nos últimos anos comigo, isso impacta no resultado diário. Aí você imagine o seguinte, se você não tem a consciência, primeiro, se eu não sei Uhum, que eu não estava numa semana séria para ter aquele tipo de conversa. Se você não soubesse que eu estava numa semana mais sensível, você já pensou no impacto que isso dá? Até de imagina um ambiente corporativo. Nossa, demissão. Pode acontecer uma demissão por causa disso. já pensou? É muito sério. E Nossa. assim, falta de credibilidade, a pessoa, às vezes até tirada como maluca, porque às vezes Uhum. toma uma atitude que não é ela, não é normal dela. Então, esse tema, essa questão das mulheres, né, no ambiente corporativo, eu quero trazer isso um pouquinho mais profundo, porque é muito sério e eu tenho certeza, assim, ó, já mudou a minha vida. Eu posso dizer assim, ó, de como por experiência própria, isso mudou a minha vida. E faz todo sentido. E depois que eu ouvi também aquele médico falando, doutor Vinícius, ai, não me lembro o sobrenome dele, que ele falou sobre as 5 linguagens do amor muda de acordo com a semana que a mulher tá passando, amor, que é isso? Ou seja, além de se autoconhecer, quem é mulher tem que conhecer que nós somos seres humanos diferentes ainda. E aí os homens têm que aprender a lidar com isso para que a gente consiga conviver em harmonia. É muito sério. Eu diria que é quase 8 comportamentos diferentes de uma mesma pessoa dentro de um mesmo mês. Você já pensou o que que é pra gente isso?
Lembra que eu falo pra Que você, loucura. tem dias que eu falo que eu tô num mau humor, que se eu pudesse sair de perto de mim, eu saía. É que quem tá fora é mais fácil, né, ignora, sai, não fala. E a gente que tá ali vivendo, diariamente, qualquer: "Ai, vou tomar um copo", já tem uma mudança hormonal. É muito Então, difícil pra mulher. você sabe que isso ainda eu ainda vou, hã, eu vou para aquele lado também Hum, de ok, essas variações estão tão acentuadas, por quê? Ou é possível reduzir essas variações de comportamentais, mesmo com os reflexos da alteração de hormônios? não. Porque se for possível reduzir, por exemplo, com um estilo de vida diferente, com uma alimentação diferente, se isso for possível reduzir os efeitos, os extremos desse sentimento, dos sentimentos, é algo importante também para introduzir na É, rotina daquela mulher. acho que faz sentido. Ah, faz sentido sim, porque eu acho que regula, eu não tenho conhecimento tão profundo, mas eu acredito que isso vai regular a questão de alteração hormonal. Mas eu não acredito que isso vá bloquear, não permitir Uhum, que uhum, aconteça, porque assim, faz parte da natureza. A sim, mulher precisa passar por essas 4 uhum, fases, né, justamente para ser uma coisa, natural, normal e saudável. uhum. Agora, É, saber que você está em que fase você está, é o mais importante, porque aí você sabe qual atitude tomar. E se acontece alguma coisa, você sabe o porquê daquilo. Você não se julga, você não se culpa, você não é sim, sim, sim. Não, isso é importante, mas eu continuo frisando que eu ainda hum, acho não, tenho certeza, que se for possível reduzir os sintomas, não estou falando cortar nem bloquear, reduzir os sintomas é muito necessário, já porque ajudaria, isso fica insuportável, tanto para quem vive junto, quanto para a própria pessoa. com Então certeza. se reduz os sintomas, reduz aquele sentimento, diminui aquela amplitude, vai ficar uma coisa um pouco mais, ah, melhor para se viver e para se levar, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para a família que está em volta, como para a pessoa. Sabe que a gente podia trazer esse tema quando nós estivermos falando, inclusive de saúde e bem-estar, Sim. porque a questão hormonal, né, ela vai mexer bastante quando falou de alimentação, é que é tão amplo, né, amor? É tão amplo a gente trazer esses temas. Você vê, a gente está falando da questão emocional, do controle das emoções, e a parte biológica influencia. Sim, total. Então, assim, tudo está interligado. Então, a gente tem um conceito aqui, né, até, comentando com um pouquinho com o pessoal, esse conceito que a gente traz aqui na Uninecast é justamente o ser humano integral. Então, o ser humano de uma maneira integral, você vai falar do ser humano como uma pessoa física, a parte emocional, a parte espiritual. Então, não é, eh, desconectado. A gente é tudo conectado, não adianta. E isso vai influenciar aí no dia a dia. Sim. Né? E esse é o propósito do Nineflix, é a gente poder aprofundar cada Hum. tema para poder trazer aumentar a relevância, né, e o e a motivação para a gente estudar mais isso e trazer mais audiência a procurar a ter uma qualidade de vida maior. Esse é o intuito. Outra estratégia para reconhecer, que eu pesquisei e falam muito, a questão da meditação. Uhum. E esses dias a gente estava conversando com um dos especialistas, não sei se você lembra, que ele falou sobre meditação, e aí ele falou assim: "Se a palavra tivesse sido usada respiração, as pessoas assimilam melhor e aceitam melhor". Lembro. Então, às vezes, fala meditação, o que que você imagina? Ah, vou ficar um tempo lá meditando. E o fato de você parar não significa só você meditar, mas significa você aprender a respirar. Porque a questão da respiração vai mexer com a tua biologia, né? Vai mexer com a parte da oxigenação do seu cérebro. Isso vai fazer com que muitas outras funções aconteçam de uma maneira mais eficaz. Então, a partir
depois que eu vi essa explicação tão simples, quando eu vejo a questão da meditação, mindfulness, né, Uhum. aquele que hoje está super em alta, as pessoas ouvindo sobre esse tema, é justamente isso, assim, você parar um tempo, você tirar um tempo para você respirar, respirar. Lembrar de respirar é tão automático que a gente acaba esquecendo, né. Sim. Eu lembro, acho que foi o Kelton. É, acho que foi ele mesmo que Foi o falou. Kelton Tartarotti no episódio 58 no É, Ninecast. recentemente a gente gravou com Sim. ele. E o número 4, para a gente finalizar aqui essas estratégias, feedback de terceiros. Olha, quando eu li essa essa questão de feedback de terceiros, eu não ia trazer, porque eu olhei ali na minha pesquisa e falei: "Ai não, acho que feedback de terceiro", porque depende de que terceiro você está pedindo esse feedback. Ah, tudo bem, você vai escolher o terceiro. Mas tá bom, o feedback de terceiro então, ou seja, você tem que saber de quem vai ouvir. É um especialista? É alguém próximo a você? É alguém que está agregando? Ou é alguém que está conseguindo enxergar de fora? Você sabe aceitar? Você sabe que vai entrar em outra polêmica. Você gosta, né? Adoro isso. Porque Hum. aí vai ter uma pitada até do ego. Opa. Vai ter uma pitada do ego. Que às vezes o terceiro, sendo mais distante, não vai ser tão ruim quanto de um muito próximo falando. É, Talvez. tem Tem que razão. pensar nisso, hein? Isso é importante. O feedback de terceiros, Claro, são pessoas de confiança, né? ah, claro, pessoas de confiança, tudo bem. Mas você tem que estar muito preparado para isso. Inclusive no caso de uma mulher, por exemplo. Uma mulher pedindo feedback para terceiros, de um terceiro. Uhum, Uma amiga, né? Um colega de trabalho que ele uhum. gosta, que ela gosta muito, ou uma amiga. ah, É uma questão. Agora vamos pensar os homens. Eu acho que nessa parte de feedback de terceiros, os homens, eles são um pouco mais abertos e flexíveis. Acho que faz parte da natureza, né? Sim, por causa Uhum. disso. Por isso que eu falo que a questão do ambiente de trabalho e a inteligência emocional no ambiente profissional tem uma série de variações dependendo do time ali. Mais homens, mais mulheres, misturado, ou poucos homens ou poucas mulheres. Tudo isso faz diferença. E aí a gente leva de novo para aquele assunto sobre o autoconhecimento e sobre o conhecimento das linguagens do amor. E no adicional das linguagens do amor, considerando se for mulher, as variações pela semana. Que as linguagens do amor podem mudar. Bom, vamos dar sequência, porque senão Vamos a lá. gente acaba, né, voltando ao mesmo assunto aqui. Dicas para gerenciar reações emocionais em situações desafiadoras. E aqui agora vamos pensar que a gente está entrando num problema, tá? Uhum. Sabe que essa semana, na semana que a gente tá gravando, aconteceu um episódio que a internet toda tá falando sobre isso, que foi a menina do avião, né. Então só contextualizando aqui, porque isso aqui vai ficar A gravado, famosa menina do a avião. menina do avião, que sentou no lugar marcado, né, do ticket dela, Ela estava no lugar certo, né? ela estava. E a mãe gravou, a mãe que estava com uma criança chorando, gravou ela falando e usou várias palavras, assim, dizendo o quanto ela tá sendo. Eu não vou lembrar o que que ela falou, mas assim, era um absurdo ela não ter cedido o lugar para o filho dela de 3, 4 anos que estava chorando. Na verdade, então, foi assim que começou? Na Ai, nem verdade, pediram para ela se ela mm-mm, podia ceder o lugar mm-mm, ou era para ela deixar um espacinho? mm-mm. Nem vamos entrar muito nesse assunto, porque Uhum. já gerou tanta polêmica, mas a questão é, a história sempre tem 2 lados, Sempre. né. Ou até a gente já ouviu, né, brincadeira, essa história tem 3 lados, né. Uhum. A O se verdade, o meu e o seu, né. o Então seu, o meu e a verdade. assim, eu vi, claro, vi os vídeos da mãe, que tipo,
tinha uma história também da a forma com que ela se expressava, aí a gente vai falar de comunicação, né. A forma com que ela se expressou num BO que ela estava tendo ali, numa situação desafiadora, que parece que ela tinha um menino que já era deficiente e precisava de atenção especial, e esse menino que já estava um menino de 3, 4 anos que estava querendo ficar com a avó, eu não entendi direito. Ela conta bastante coisa. Agora por outro lado, todo mundo tá focando na menina que manteve a tranquilidade lá. Uhum. E aí agora até ela tá fazendo várias publis, então, olha como são 2 pontos. A mãe, que por N motivos, eu não tô desvalorizando isso, mas por N motivos ela perdeu a razão, porque ela se deixou levar pela emoção, Uhum. e aí talvez pela até pela forma de educar, né, não vou também entrar nesse contexto. Mas o ponto da outra menina que estava no meio de um furacão, sentada lá na janelinha E literalmente, ficou plena, como falaram? e todo mundo tá falando que ela ficou plena. Hoje, eu estava observando ali, né, estudando aqui o nosso assunto, e aí, no meio da minha pesquisa, eu estava vendo a menina no de novo eu vi a cena, né, ela tá de fone, de repente ela vê, assim, aquele bochicho que, né, ela tira o ouvido, ela pergunta assim: "Você tá me filmando?". Eu acho que ela não tinha se dado conta de que a mulher Que estava era com ela. fazendo um barraco ali, né, Ou que a num mulher ia pedir uma coisa meio sem sentido pra ela, né. amor, olha só, são vários pontos que podiam ter sido evitados. Se a mãe não tivesse passado por problemas e o filho tivesse bem, ele teria saído do lugar e tudo tinha sido resolvido. Eu, na situação da menina da janela, se alguém me pedisse o meu lugar e eu, como eu sou mãe, eu sei como talvez eu dissesse: "Olha, pra mim não faz diferença". Eu teria saído. Olha como são várias formas de enxergar a mesma situação. Então, é um ambiente desafiador o que estava acontecendo ali. Imagina para quem está ouvindo uma situação daquela ali antes de, né, eh, decolar. Uhum. A menina que estava no direito dela, ela comprou um ticket, não sei se tinha assento marcado ou não, mas ela a Sempre no tem, check-in é. no check-in ela teve um assento, Uhum. então ela estava no direito dela e ela queria talvez ali ouvir o fone dela e descansar. Também a gente não sabe o que que ela passou, né, se ela estava voltando ou indo para algum lugar, então todas as pessoas envolvidas têm o seu ponto de vista defendido. Agora, o que não pode interferir é: o meu limite vai até onde começa o seu. Talvez eu acho que isso que foi além e que deu esse barraco todo, porque a questão de filmar, que hoje em dia é tudo mais fácil, né, então como que uma pessoa não soube lidar com o ambiente desafiador e a outra soube. Então, só pra gente também não se estender nesse assunto, mas, gente, a Não, mas internet inteira tá falando sobre isso. E justamente essa questão de controle emocional. então, ela foi a menina plena lá, qual que é o nome dela? Ah, Jennifer? A Jennifer. Talvez Jennifer, A é. Jennifer plena, Hum. ela usou muito melhor a inteligência emocional, pelo que eu entendi ali, certo? Talvez seja perfil, uma pessoa mais calma, mais tranquila. Eu não sei, aí vai ter que ser um estudo mais As profundo, né. variações são muito grandes, São. até a gente não sabe nem muito bem como é que foi um pouco antes da filmagem. Olha a primeira aqui a sugestão aqui, dicas para gerenciar essas reações, né. Pausa consciente. Aí quando eu tô aqui Adoro. pesquisando, eu lembrei você tem esse hábito, mas eu lembrei de novo da menina com o fone. Quando ela se dá conta, ela tira o fone e ela fala: "Você tá me filmando?". Amor, pra mim aquilo foi uma pausa, porque ela podia ter tomado uma atitude drástica, "Você não pode me filmar", e podia ter falado qualquer coisa. Não, ela Tá, simplesmente entendi. ela foi calma, tranquila e ela soube gerenciar. Se ela tem essa consciência desse controle, a gente não sabe, mas que ela teve Que controle, ela ela teve. Pode ser perfil, né. E você entende essa diferença? sim. Pode ser consciente, como pode ser um comportamento natural dela. Por exemplo, se eu tivesse tomado aquela atitude, seria uma atitude consciente. Se você tivesse tomado essa atitude, seria natural, porque é o seu natural, ser Ah, mais entendi. calmo. Hã. Você não é reativo. Eu já sou Uhum. mais reativa. Papão. Você não. Você olha, observa, você é mais tranquilo. Numa situação desafiadora, você lida É melhor melhor. com isso. Uhum, Eu já sou mais reativa. Numa situação que exige ser mais rápido, você demora mais, tem o uhum. teu tempo de resposta. E aí, eu não vou lembrar
como fazer essa explicação, mas eu ouvi uma vez da Mônica de Medeiros explicando Uhum, como funciona esse tempo de resposta do nosso cérebro. Você uhum. lembra disso? Não, não lembro. Existe um caminho dentro do nosso cérebro que ele que é o espaço, é o tempo de uma reação. Toda a função, todo o caminho que tem que passar, então os olhos enxergam, decodifica no cérebro, aí passa por X, Y, Z, que eu não vou lembrar qual é o caminho, para tomar uma atitude, ou uma fala, ou uma reação, ou Uhum, correr, uhum, ou, né, uma ação. E eu lembro quando eu ouvi a Mônica dar essa explicação, eu entendi exatamente por que que eu sou reativa, porque o meu tempo de resposta é mais curto, uhum. e o teu tem um processo, o teu cérebro passa por um processo, eh, extra, vamos dizer assim. Eu não vou saber explicar com exatidão, mas ele passa por um processo extra que é o meu, tipo, ainda o meu lado reptiliano fala mais alto. Mas isso tem a ver com se é homem ou mulher? Acho que não. Ah, Acho, entendi. não tenho certeza. Nossa, gente, isso é interessante, a gente pode se aprofundar nisso, hein? É. Ai, tudo que a gente vem aprendendo nesses últimos anos tem moldado a forma com que a gente pensa. E Uhum, aí a gente consegue perceber conscientemente algumas situações. Por isso que a gente vai voltar no autoconhecimento, a partir do momento que a gente começa a estudar. Por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui. uhum. A gente tem esse bate-papo no nosso dia a dia. A minha voz ainda tá falhando. Gente, vocês não têm noção, essa semana eu mal falava. Mas tô aqui, tô gravando aqui para vocês. Então assim, as pessoas estarem abertas a isso hoje, ouvir e aprender, já é um primeiro passo. Eu vou te falar, Inclusive eu vou eu trazer um presente pro pessoal aqui no finalzinho. vai trazer? Vou. Aí sim. E aí, pessoal, vamos aguardar. Um presente bem especial que eu Você preparei com sabe, muito amor e carinho. esse assunto homem homens e mulheres, inteligência emocional no ambiente de trabalho, Hum. no ambiente profissional, é algo que eu também tô agora como eu sou mais consciente do que eu já fui, eu consigo perceber como tem muito mais mulher, com problemas, com dificuldades de se relacionar com homens no ambiente profissional. Fala mais. A dificuldade de se relacionar é, por exemplo, se você está numa conversa de trabalho, ou se você está numa reunião, Hum. tem homens e tem mulheres nessa reunião. Dependendo do jeito que o homem fala, a mulher do lado de lá, se ela tiver algum tipo de problema com relação à figura masculina, Ah. por algum trauma, alguma crença que ela teve no passado, N motivos, ela vai ela vai ela pode fraquejar naquela Gatilho. exatamente, aciona um gatilho e ela vai, digamos, entrar numa perda de inteligência emocional, na minha De opinião. controle. É, ela vai perder a inteligência emocional, que se ela estava com inteligência emocional, se ela estava ciente, aplicando e exercitando a inteligência emocional dela, se algum gatilho acontece, ela vai perder ali. E isso pode prejudicar bastante o desempenho dela, a imagem dela, profissional, desempenho profissional, imagem profissional naquele time. E daí Mas vem de novo hum. autoconhecimento, entender onde a gente Mas amor, eu acho que não é eu vou defender aqui, né, claro. uhum, Não é porque as mulheres têm isso, acho que o ser humano, os uhum, homens também uhum, têm. uhum, A diferença é que, às vezes, o gatilho para ela vai ser mais forte. Eu vou falar por mim, uhum, depende de como você tá naquela semana. Se é uma semana, eh, da fase ovulatória, por exemplo, vai tirar de letra. Não vai permitir que aquele gatilho até pode mexer internamente, pode vir um vulcão aqui dentro. Mas, na maioria das vezes, se é, vamos dizer, um ambiente de trabalho,
até consegue controlar. Agora pode ser a mulher mais centrada, profissional, se ela não estiver bem, aquele gatilho pode ser uma um uma represa, sabe quando a represa abre? Uhum, Então, assim, eu não acredito que seja porque as mulheres deixam levar pelas crenças ou porque o gatilho é mais forte ou não. Não acredito que seja só por isso. Eu acredito que é pela questão biológica mesmo, uhum. né, hormonal. Eu acho que é uma mistura. Pode ser. Acho que não é só a influência, né, eu já acho que não é só uma influência hormonal. Eu acho que vai ter a influência hormonal, da semana e dos gatilhos e crenças que a pessoa já tem. E aí Pode independe se é ser. sexo masculino ou feminino. Bora continuar nas dicas aqui, pra Uhum, gente não desviar? Então, a gente tá falando das dicas para gerenciar esse tipo de emoção. A segunda que eu trouxe aqui é reenquadramento mental. Observe por uma nova perspectiva. uhum, Então, eh, essa situação que você tá falando, o tempo e daí eu vou juntar de novo com o que eu falei do tempo de raciocínio que um cérebro tem, às vezes não consegue olhar para vou olhar de fora. Claro, é uma coisa boa, né, vou observar a situação, mas às vezes eu tô toda hora tá me vindo aqui um ambiente de trabalho, uhum. ou, uma sala onde tem muitas pessoas, porque às vezes você tá ali concentrado trabalhando, e a pessoa do lado tá falando super alto no telefone. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Você sabe, barulho, ruído, gente falando, caneta batendo, eu tenho um tique com isso. Mas tentar ver a situação sob uma nova perspectiva, talvez ajude quem consegue fazer isso durante um problema, né, você tá ali imerso, tem um BO para resolver e consegue olhar sobre isso, é maravilhoso, né. Sim. Mas se não, talvez trazer isso para uma reflexão, né. Aqui ele vai falar de novo sobre dicas de relaxamento, a questão da respiração, você vê, por que que eu deixei isso aqui? Porque eu falei: "Meu Deus, vão repetir isso de novo". Mas aí eu pensei, isso deve ser tão importante que eu vou deixar aqui como também uma dica, e não só, estratégia para reconhecer esse controle, não, qual que é a dica, né, usufruam dessa técnica. Uhum. Hoje em dia aqui no próprio YouTube tem N ferramentas, N canais que explicam, aquela Camila Zen que a gente adora, né, Sim. uma menina doce, querida, pra gente, ouvir a voz dela já acalma e ela ensina várias técnicas, mas tem um monte de outros profissionais. E aí, para finalizar aqui as dicas, foco na solução. Em vez de se conectar com o problema, qual que é a solução dele? Então, acho que isso é uma ótima dica para, no meio do furacão, né? A gente usa muito esse termo assim, às vezes você não, você está no meio do furacão, aquele turbilhão acontecendo, e aí cada um que está assistindo, eu tenho certeza que já passou uma situação desafiadora dessa no trabalho. Eh, Aí vem as crenças, vem o momento que as mulheres passam, às vezes no dia a dia, né, você acabou de vir com um problema pessoal e tá trabalhando, tá tentando se concentrar, mas aquele dia tá difícil. Tá, o que que eu preciso fazer? Eu já olhei de fora, já respirei, já tentei fazer algumas técnicas e tá, mas agora eu preciso resolver. Como é que eu resolvo aquela situação? Foco na solução. Isso é muito importante. Sabe o que eu acho? Que isso é exatamente uma alusão à respiração, É. para você manter o foco, para você se concentrar. Se você conseguir aplicar as 2, por exemplo, a respiração, para focar na solução, talvez todas essas influências, ou grande parte delas que estão influenciando naquele momento, eles podem sair um pouquinho de lado e deixar você conseguir sair daquela solução na melhor maneira possível, para que não haja nenhum dano naquele momento crítico, digamos assim. Acho bem É, legal isso. e a gente também tem que lembrar, de ter empatia por outras pessoas, porque a gente tá falando só na gente, né? Uhum. Eu tô pensando aqui, tô defendendo as mulheres por situações que eu já passei. Eh, Hoje eu tenho mais consciência de cada momento, mas eu já passei por situações onde eu me vitimizei ou Uhum.
culpei outra pessoa, ou não assumi erro, ou assumi e trouxe a culpa pra cima de mim, então, N situações. Mas e quando é outra pessoa passando? Como é que você tem empatia? Como é que você até, vamos dizer assim, defende ou acolhe aquela pessoa, né? Por exemplo, numa situação de trabalho, se você percebe que a outra pessoa não tá num bom dia, além de você acalmar e dizer assim: "Olha, não se deixa levar por essa situação, porque Uhum. talvez de fora não pareça tão grande. Talvez você não tá num bom dia. Calma, respira". Aí as técnicas, a estratégia, usar para acalmar outra pessoa. Porque às vezes você tá tão imerso e hoje em dia o poder da internet é de trazer conhecimento, mas ao mesmo tempo, eh, principalmente essa nova geração, tá moldando o nosso cérebro e a nossa rotina. Uhum. Então, às vezes, antes o que a gente lia um livro, ou ficava assistindo a TV, ou ficava junto com o marido, ou os filhos, ou os amigos, hoje em dia a gente fica rolando feed. E é uma Sim. forma de passar o dia. Só que quando você tá ali rolando feed, você tá recebendo uma dopamina barata, né? Porque Na maior parte. Uhum. barata, rápida, veloz, mas você não, o teu cérebro não acompanha aquela velocidade. E você tá vivendo uma vida que não é sua. Então aí eu acho que isso ainda piora, né, a sua questão pessoal. Você esquece de resolver seus problemas, você esquece de ter tempo de buscar ajuda, buscar conhecimento. Claro que sabendo escolher, a ferramenta é maravilhosa, né, a internet é maravilhosa, te dá acesso a tudo na palma da tua mão onde você estiver. Mas isso faz também com que a gente esqueça de de aprender esse tipo de coisa. E aí, quando a gente vê voltando o à questão da empatia, quando a gente vê uma pessoa passando por essa situação, eu acho que você ter esse conhecimento, conseguir avaliar isso e ajudar outra pessoa, meu Deus, isso aí não tem preço, né, mano. Não, isso a parte da empatia, ela vai ajudar sempre, né. Eu acredito que essa ferramenta de você utilizar a a empatia, como você falou, hã, e você usar, por exemplo, esse tempo. "Ah, eu tô rolando o feed ali, será que não a maioria das pessoas já não tem a consciência de que aquilo ela até busca aquilo pra se enganar? Sabe por quê? Eu tô Que falando ela ti tem sai de consciência? Essa é a vítima. pergunta? É, Não. sai de vítima e fala assim: "Ah, tá vendo? Olha aqui, ó, a dopamina barata, olha que todo mundo tá produzindo dopamina barata, olha que eles estão fazendo esse problemão com a gente". Óbvio Você que não acha não. que tem pessoas que, para fugir de situações, para fugir de ter que resolver certos problemas, elas querem mais é ficar lá? Não consciente. Você acha que não? Uau! Não acredito que seja consciente. Uhum, Eu acredito que faz porque é legal. Eu adoro. Adoro pegar meu tempo livre ali, ficar olhando as coisas dos meus assuntos favoritos. uhum, Adoro hoje, como eu sei como o algoritmo funciona, eu, meu Deus, eu mexi no meu Instagram inteiro, né? Então, parei de seguir em tudo que não me fazia, não é do meu ponto de interesse uhum. hoje. E recebo informação do que eu preciso, do que eu gosto. Adoro, adoro. Faço as minhas listas, os meus salvados ali, coisas que realmente eu preciso revisitar, coisas que eu preciso estudar, Uhum. coisas que eu preciso pesquisar. Quando eu estou fazendo as minhas pesquisas, eu uso todas essas ferramentas e eu adoro. Você imagina quem não tem esse conhecimento? Verdade. Aí perde todo esse tempo ali, realmente, né. A gente já perde tempo trabalhando e já perde tempo, às vezes, só viajando nas coisas que, no nosso ver, são importantes. Você imagina quem está perdendo tempo com coisas que não estão agregando numa evolução pessoal dela. Mas como assim perde tempo trabalhando? O que que você quis dizer com isso? Bom, vamos lá. Quantas vezes você já me viu rolando o feed, que eu às vezes eu sento para 10 minutos para fazer uma pesquisa e quando eu vejo já foi 1 hora. Mas eu estou Uhum, trabalhando. Só que às vezes eu me perco na pesquisa. Por exemplo, eu entro para pesquisar uma questão, um assunto.
Só que eu vi outro assunto importante. Então o tempo que eu levo para salvar aquela informação numa pasta Uhum, específica para eu revisitar depois para eu não perder aquilo, é tempo, entendi. é foco. Então às vezes e consciente eu tenho esse conhecimento. "Putz, eu não posso perder esse foco, meu tempo é curto, mas eu amor, sou ser humano". Aí eu vejo uma coisa que mexe ali, que eu adoro, sei lá, uma coisa da casa, uma coisa de decoração, ou Que nem tinha a ver com o um assunto. exato. Aí tô lá rolando feed, tudo bem, vamos lá, tô procurando alguma coisa dentro dos profissionais que eu Uhum, pesquisei, tô pesquisando assunto sobre o que que eles estão falando neste momento sobre a inteligência emocional, no ambiente do trabalho, por exemplo. Só que eu tô visitando sobre inteligência emocional. Só que eu estou revisitando feeds, na verdade, páginas, né. Uma hora ou outra eu vou estar dentro do meu feed, no meu buscar lá, no meu explorar. E aí surgiu uma mesa de decoração de Natal. Eu amo, que tá chegando Natal, eu tô me preparando. Se é uma coisa que me chama atenção, porque foi feito um bom criativo, uhum. né, uma música tá chamando atenção, eu vou dizer: "Não posso perder isso, eu vou salvar". Ai meu Deus, mas daí o algoritmo é inteligente, né, abaixo daquela ali já tinha outra. Aí eu fui pra outra. Perde tempo, claro que perde, é óbvio. E assuntos de interesse. Sim, entendi, Que vai agregar, porque eu vou entendi. trazer o bem-estar para minha família, vou receber meus amigos, né, vai me fazer bem, me satisfazer também. Mas, amor, todas as pessoas fazem consciente o que gostam, o que traz prazer para elas. Eu acho que elas não têm consciência de que talvez ficar vendo dancinha na outra rede lá, danças aleatórias, de músicas com baixa frequência. "Ah, isso é ruim para Ah, mim". Não, mas eu vou ver porque eu gosto de pá, pá. Claro que não, né. não, essa da Acha questão que da é acha que é o máximo. da influência da frequência das músicas, isso é outro isso dá pra fazer uma série sobre isso. É, quem sabe quando a gente trouxer alguém ui, quando a gente Uhum. trouxer alguém pra falar das frequências, a gente traz esse nosso Sim, conteúdo e sim, já tenho até uma pessoa em mente. ó, adorei. Bom, eu vou pular o próximo tópico, porque a gente já falou sobre ele junto, que é a comunicação, a forma com que se expressa, né, Uhum. nesse auxílio, nessa empatia. E aí, olha que incrível que ele fala: "Quais são técnicas para você expressar ideias e feedbacks de forma construtiva?". Quando eu li, uma dessas, eu falei: "Não, eu vou falar sobre isso". Use o eu ao invés de você. Traga a Sim. responsabilidade. Mostre eu acho que isso é uma forma de empatia. Hum. Você puxa a responsabilidade, você tira o foco da outra pessoa, às vezes o problema tá com ela, Uhum. mas você traz a responsabilidade para você, mostra que você já passou talvez um momento daquele, você já Uhum. já tá por estar de fora, tira o foco. Eu acho que tem várias formas de se enxergar isso, sabe. Tire o É, foco de você, em vez de ficar também culpando o outro, sabe. Traga a responsabilidade. eu gosto de usar isso. Eu tenho usado um pouquinho mais. Tem Tenho usado um pouquinho mais essa questão de mais, eu tenho que usar mais ainda, mas eu tenho usado um pouquinho mais essa questão de mostrar: "Olha eu aqui, eu também tenho esse problema, eu também faço isso", e aí para tentar trazer a consciência que às vezes não funciona, às vezes você faz conscientemente e a pessoa do outro lado não pegou. num artigo depois eu vou liberar para as pessoas aonde que eu pesquisei Uhum, isso, se, né, quem quiser vai estar na descrição, mas o quando eu li isso daqui me chamou muita atenção. Tom de voz e postura adequado. uhum. Olha como isso é imprescindível. Adotar uma entonação calma e uma postura aberta pode demonstrar respeito. Então você imagina, você está num ambiente, você está numa situação em que você consegue com o teu tom de voz e com a tua postura, imagina um tumulto. Amor, vamos voltar a falar de novo da menina do avião? Se ela tivesse gritado, ou xingado a mulher, ou levantado da cadeira, tentado pegar o celular da mulher, quantas vezes a gente já viu isso? Que um Sim. tenta filmar, o outro tenta tirar e A não sei o maioria dos quê. casos acho que acontece isso. Ela ficou calma. Ela realmente foi plena. Ai, ela vai ficar pra história. E parece que a maior parte dos comentários tá meio que falando do descontrole da mãe, né, ou do mau exemplo da mãe e tal, do que dela, né.
Bora ter empatia com essa mãe. A gente não sabe o que ela passou. Ela realmente Sim. possa ter uma forma de educar o filho dela que não condiz com a maioria, né, não condiz com essa geração que a gente tá vendo É, agora, e talvez ela possa ter tido um dia terrível e estar numa semana terrível. certeza. E aí ela se descontrolou. Nossa, eu ouvi um pouco, eu não tô aqui pra defender, mas assim, eu ouvi um pouco da do pronunciamento, a forma com que ela se expressa, a comunicação dela é falha pra isso, né, é vítima e tal. Mas eu não queria estar na pele dela não, naquele dia. Porque a gente sabe o que que é uma criança gritando, é terrível mesmo, Sim, é sim, sim, mesmo, sim. te tira do controle. Olha, eu acho que um ótimo exercício de controle emocional é ter um filho, principalmente na fase dos 2 anos. 2, 3 Gente, é anos? terrível, porque a gente tem que estar muito a respiração, a gente tem que contar até 50.000. Não dá até 10, até 20, é pouco. Hoje a gente passou uma situação dessa com o Nicola, Uhum. de eu ter que respirar, porque a vontade de dar um grito, mandar parar, ou resolver uma situação, ou enfiar um iPad na mão. Então, assim, talvez o que aquela mãe numa situação de descontrole, desespero total, era dizer assim, tipo: "Saia daí para o meu filho sentar, porque eu não aguento mais". Não, é verdade. Sim. Não era uma situação porque eu vi gente tirando sarro: "Ai, coitadinho do meu filho", mas aquilo ali é um descontrole emocional dela. Ela estava no limite. Ela tá precisando de apoio e ajuda, e não a Claro. galera, né, tudo bem, a internet tá aí pra isso, mas a galera aí ela foi de novo, ela foi pra mídia, ela foi tentar se se expressar. Nossa, Melhorou ou piorou? não, não, Piorou? piorou, piorou. Ah, Jesus. Mas amor, comunicação. Aí vem o tom de voz, postura adequada, forma de comunicação. Quando você tá na lama e se debate, você se suja mais. Verdade. É, provavelmente ela estava numa semana ruim e a menina, a Jennifer Plena, estava Numa na semana boa. perfis, É? são perfis. Nossa. Se a gente for apontar cada uma, claro, tem as nossas opiniões, a gente vê uma talvez nem foi empática, pensou só no lado próprio, mas os 2 lados ali têm erros e acertos. Mas você sabendo, por exemplo, imagina, tá? Ah, você é mãe, você sabe como é difícil. Tá. Por outro lado, você é mãe, você sabe também que não é tudo que você pode fazer pro filho. Óbvio, não, Nem não, deve. nem vou questionar esse ponto, porque eu sou contra dar Então, tudo pro filho, não, eu então, sou contra. essa questão que a gente fala de mimar, né? Uhum, Uma vez eu ouvi uma definição massa sobre a questão do que é mimar. hum, Simples. Mimar é fazer pelo teu filho aquilo que ele já pode fazer por ele. E eu tenho usado isso em vários momentos com o Nick. Eu tenho pensado, lembro peraí, deixa eu sempre ver. dessa frase. Ele já faz isso? Ele já faz, por que que eu tô fazendo? Desde colocar, por exemplo, o sapato nele, o tênis nele. Eu fico pensando. Então eu fico pensando naquele momento e falo, deixa eu motivar ele a fazer. Filho, você já sabe fazer, né? Quer fazer? O pai só vai ajudar. Isso é muito legal. Bora continuar. Evitando maus conflitos, mal entendidos e conflitos. Olha como a gente Como? fala a gente fala muito, a gente, né, a internet toda tá falando, mas isso é tão importante isso que aconteceu. Acontecem todos os dias em todos os lugares. Escuta ativa, confirmação de entendimento e comunicação direta e clara. Lembra o que você fala? A gente tem que ser mais assertivo na Uhum. comunicação. Enéas Carneiro me ajudou. Você lembra da Enéas, né? Talvez se aquela mãe tivesse chego na menina, né, na Jennifer lá, e falado assim: "Olha, eu sei, você tá no seu direito. Olha a comunicação, a voz, você tá no seu direito. Tá tudo bem se você realmente não quiser mudar, mas você ajudaria muito, porque eu tô num dia difícil, assim, assim, assado, tô tendo um outro problema para resolver. Se você pudesse gentilmente ceder o seu lugar, eu ficaria muito agradecida. Mas eu entendo se você se a menina disser assim: "Não, eu vou ficar aqui", ok. Ela Ela não tentou. nem precisaria ter filmado, né. Tá, mas
Aí você vê o descontrole. Essa vem daquela Ela tentou questão. coagir, né. Não, nada a ver, nada a Ela ver. tentou coagir. Realmente é aquela questão Foi ótimo, quando a foi uma gente. boa sorte pra Jennifer, porque hoje ela tá super famosa. É, aquela meteórico, né? É. Lembra daquela questão de você pedir um favor e quando você explica o porquê você está pedindo, a sua chance de conseguir é muito maior? Armas da Persuasão, É, isso aí, Robert Cialdini, isso aí. ele explica exatamente sobre isso. Aí vamos lá, número 5 aqui, lidando com o estresse e a pressão no trabalho. Aí aqui ele dá alguns conselhos. Isso aqui, na verdade, no meio das minhas leituras, ele fugiu um pouquinho da questão de controle emocional, Uhum, né, uhum, controle das emoções, inteligência emocional, mas ele entrou no ponto da questão de, eh, ambientes, adversos. Aí eu fiquei pensando assim: "Putz, eu acho que cabe a gente trazer isso aqui, né". Aí ele cita 7 pontos, eu vou só passar entre um e o outro, e aí a uhum. gente vai trazendo de novo Vamos lá. um pouquinho sobre isso, porque você tá vendo que eles meio que voltam, vão Sim, falando a sim, mesma sim. coisa, né. Estabeleça objetivos pessoais claros. Por que que eu acho que ele fala isso? Quando você tem um objetivo, a gente falou isso no episódio número 1. Quando você tem um objetivo, uma meta clara, às vezes as intempéries que vão acontecendo no meio do caminho não te tiram, não transformam aquilo num turbilhão. Você Certeza. consegue manter seu foco, você até consegue dizer: "Ai, isso não é tão importante, porque o mais importante está aqui". Uhum. Então eu acho que você quando está num ambiente de trabalho adverso e acontece uma situação desafiadora e desagradável, se você tem um objetivo, às vezes está almejando subir na sua carreira, está construindo alguma coisa, ou está no meio de um projeto, aquilo não vai te impactar. E outro ponto aqui que ele traz, concentre-se no que você pode controlar. Você sabe que quando eu Isso eu li uso isso, muito. eu lembrei exatamente quando você fala sobre isso, assim, ó, o que a gente pode controlar, beleza, a gente, né, o que tá fora do nosso controle, tá Desencana. fora do nosso controle. Não Desencana, dá pra é. resolver. Dá pra resolver, a gente resolve, a gente vê uma forma e resolve. Não dá pra resolver, tá fora do nosso controle, não sofre, não olha, e isso faz todo sentido. Isso me ajuda muito. Eu acredito. Desenvolva habilidades de comunicação, acho que ficou bem claro aqui que a comunicação é Uhum. é tudo, né, se você não se comunica de forma uma vez eu ouvi uma frase, eu usei ela por muito tempo, mas para mim ela hoje é uma muleta. Uhum. Então assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Hoje Não. eu já não acredito mais nisso, né, eu acho que é uma forma de até de dizer: "Tá bom, eu só tô preocupada aqui com o que eu tô falando". Mas às vezes a forma com que eu estou me expressando não tá clara. E aí vamos lá, no na nosso idioma, o português, hoje isso pra mim começou a ficar claro depois que eu aprendi outro idioma. O inglês, por exemplo, o inglês é dificilmente você não entende, porque eles têm uma forma de Exato, linguagem muito exato. direta. Aham. Mas o português, a gente tem tantas outras palavras para falar a mesma coisa, e a entonação de voz que vai dizer se aquilo é uma pergunta, ou se não é, ou se você está sendo sarcástico, ou se você está sendo irônico, ou você está brabo. Então eu acho que isso faz toda a diferença, assim, ó, você tem que falar com que a pessoa te entenda, por menor que seja a forma com que você se comunica. Por exemplo, quando você fala Uhum. com uma criança, principalmente às vezes em outro idioma, você não tem uma comunicação muito clara. Mas se você usar palavras certas e olhando e prestando atenção, ela vai te entender. Sim. E eu acho, aí eu me pergunto, por que que a gente não faz isso quando a gente cresce no ambiente do trabalho? Por que que a gente esquece sobre isso? Por que que a gente lida com criança de um jeito mais direto, amoroso, e quando a gente está falando com o nosso amigo do trabalho, a gente fala de qualquer jeito e ele que se vira para entender? Nossa, tem N fatores aí, né. A empatia é um deles também, né. É, eu acredito que sim. Bora. Cultive relações positivas, isso é fundamental. Sempre. Pratique o autocuidado, de novo, vários ó, artigos, livros que eu pesquisei, eles falam a mesma coisa. Mantenha uma atitude de aprendizado, aqui é o ponto.
autoconhecimento é você ter uma atitude de aprendizado, você está em busca de evoluir. E não só isso, de aprimorar, porque você pode saber uma coisa, quando você começa a praticar, é outra. Quando você escuta o mesmo conteúdo de uma coisa que você já sabe, você aprende de novo, aprende Uhum. mais, melhor, né. E quando você ensina alguém, então, aí é mais fácil Aprende ainda, né. também. Uhum. E defina limites saudáveis. E aí aqui no Defina Limites Saudáveis, eu vou falar um pouquinho sobre, eu falei, lembra? Saber dizer não, Uhum. né, saber o limite, a questão de tempo de trabalho, questão de escolhas. Faz sentido pra você? Faz todo sentido, todo sentido. Fala um pouquinho sobre estabelecer limites do que é uma vida pessoal, uma vida profissional. Tem diferença? Uhum. Pergunta Você difícil, tá né? falando com o cara não, Não? no meu caso É não. fácil. Lembra que eu falei no primeiro episódio até sobre isso? Eu eu sempre fiz questão de criar uma relação pessoal profissional Uhum, com os meus colegas de trabalho. uhum. Lembro. Sempre fiz isso e eu vou te falar que em 99% das vezes isso foi excelente, isso foi essencial para um ambiente de trabalho saudável. Uhum. Claro, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não dá certo. Mas eu consegui escolher e sentir quais pessoas eu podia fazer isso e como aquilo, todo aquele conjunto, pessoal profissional, ia trazer um retorno para ambos, para todos ali envolvidos. E sempre foi maravilhoso. Na verdade, isso é uma coisa minha, tá? Eu nem posso recomendar, né? Mas Mas a gente eu recomenda o que é posso, bom pra eu gente. posso recomendar, não? Ah, Tá certo, eu posso recomendar sim. imagina por Porque experiência própria não, é ainda. uma técnica incrível. O quê? Eu sei. É uma técnica incrível. Você você usar dessa forma, você usar, a aproximação pessoal e profissional verdadeira, né, eu não estou falando Isso, nem genuíno. Uhum. genuína, eu estou falando genuína mesmo. Procurar genuinidade naquilo e conseguir o objetivo, e atingir o objetivo, que é o quê? Criar uma relação profissional excelente. Para mim, você conseguir ter uma relação profissional excelente, ou seja, relação com seus colegas de trabalho profissionais ali, é quando você consegue unir os 2. Para mim é isso. Nossa. Para mim é isso. Dificilmente você vai conseguir chegar à excelência se você não fizer isso. É a minha opinião. Amorzinho, a gente você vê falar sobre o dia a dia da gente acaba se tornando mais fácil, né. Uhum, Aí quando a gente começa a trazer temas, assim, mais específicos, quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que tudo é base do que a gente vem aprendendo e vem aprimorando na nossa vida, né, principalmente na nossa vida profissional. Agora sim, já vou aproveitar e começar o nosso desembarque aqui da nossa série, né, entrando já nas no proce resumo de tudo, né, e eu quero trazer também algumas dicas. Eu vou uhum, finalizar com dicas de onde eu busquei essas informações, deixar sugestões de livros que alguns deles eu li e outros eu só pesquisei, uhum, mas que fazem diferença. Então, a indicação de alguns livros, a Inteligência Emocional do Daniel Goleman não tem como, ele é hoje um expert, né, explora o conceito de inteligência emocional e aplicação principalmente no ambiente profissional. Mindset, a nova psicologia do sucesso, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, meu Deus, esse livro, ele é um divisor de águas, né, na sim, nossa sim, vida. sim.
trabalhe 4 horas por semana e comece pelo porquê. Quando eu vi isso, eu fiquei São com 2 livros vontade. São 2 diferentes. livros. Aham. Comece pelo porquê, de Simon Sinek. Quando eu comecei a pesquisar um pouquinho, eu não li esse livro ainda, eu fiquei com vontade de ler. Eu falei: "Putz, ele traz aqui a importância de encontrar um propósito no trabalho e liderar". E aí quando a gente está nessa pegada também de falar sobre a liderança, né, quando eu vi que ele trazia esse tema, a liderança como inspiração, Uhum, eu uhum. falei: "Opa, eu preciso ler". Então eu trouxe mais como indicação para quem quer aprofundar, e para deixar um presente para vocês, que eu prometi que eu ia trazer um presente para vocês. A gente preparou um e-book, né, um e-book Eba! gratuito, um e-book, é nosso primeiro e-book gratuito. Então esse material ficou lindo, né, a nossa designer Ficou preparou com mesmo. a nossa gerente de conteúdo, o material ficou riquíssimo. Ele tem fórmulas básicas, dicas básicas, exercícios, ele está bem intuitivo, bem amigável, então a gente vai disponibilizar para vocês. O link a gente vai deixar aqui na descrição do canal, mas também lá no link da bio do Instagram. Então para quem ainda quem não segue, né, o nosso podcast da U9Cast, nosso arroba é esse, entrem lá no nosso Instagram, no link da bio, e adquiram, peguem lá gratuito, gente, para vocês lerem, aprofundarem e usufruírem desse material rico, um resumo, uma coletânea dessa pesquisa que eu fiz nesses últimos dias para trazer esses dois esses 2 episódios aqui para vocês. Excelente material, parabéns. Então, parabéns pra gente. O Aham. nosso meu primeiro material, eu fico muito feliz da gente conseguir fazer esse tipo de material, e é como que pegar na mão das pessoas, sabe. E e Pra a mim esse é o segredo. a gente vai falar um pouquinho mais nos próximos momentos, ah, sobre liderança, né, sobre essa questão de principalmente do controle emocional, do Uhum. como a liderança nesse papel da gestão, né, é fundamental. Então no desenrolar a gente vai aprofundando sobre isso. E é isso, amor. Mais algum recado para o pessoal? Eu tenho um recado aqui, é contar, uma novidade que a gente tem, né. Essa é a primeira gravação que a gente está fazendo com o nosso prêmio que a gente Ai, recebeu, sim, de 100.000 inscritos no uma YouTube, para conquista, o né. Ninecast, uma excelente, uma incrível conquista. Há um pouquinho menos de um ano, nosso podcast, É. e isso é o reconhecimento, E a né. gente quer deixar aqui o agradecimento a todos É isso aí. vocês que assistem, que já se inscreveram, né? Quem não se inscreveu, façam isso porque isso ajuda a gente, apoia o nosso canal. Isso também é gratuito, gente. Vocês podem se inscrever, que pode apoiar o nosso canal dessa maneira. É uma maneira até de honrar o nosso tempo, né? Agradecer. E assim, comentem aqui embaixo, comentem nessa série. Vão lá no nosso perfil do Facebook, do Instagram, agora o LinkedIn, né, vai começar a trabalhar essas redes. Isso é tão importante porque isso é uma forma da gente se comunicar com vocês, porque por enquanto tá daqui para aí. A partir do momento que vocês começam a se comunicar, a gente começa a perceber que tipo de conteúdo que vocês estão querendo ver e assistir e ouvir. Uhum. Então isso faz com que molde também o conteúdo que a gente traz para vocês. E a gente está muito feliz com esse trabalho que a gente desenvolveu nesse ano, aqui com vocês. E uma forma de celebrar tudo isso, a gente vai celebrar em fevereiro, que a gente vai ao Brasil, e a gente vai trazer mais novidades sobre esse evento, esse encontro, que vai ser um encontro mais exclusivo. Então, quem quer mais informações e quem quiser estar perto da gente no Brasil em fevereiro, fica ligadinho lá no nosso Instagram, que vai aparecer bastante novidades e as informações vão estar expostas lá. É Toda a isso, amor. programação, Isso, os palestrantes, como vai isso. funcionar, a dinâmica do evento, vai estar tudo lá. Maravilha. Essa aqui foi a segunda série, não, o segundo episódio da nossa série da Netflix, o Happy Hour, né. Happy hour Seja feliz de segunda a sexta-feira, galera, é possível, é super possível. seja feliz 8 horas por dia. Não precisa ser 8, de repente 5 horas por dia no trabalho já está É. excelente. Ai, foi muito bom estar aqui com vocês.
Obrigado para quem acompanhou. Deixa um recadinho. Quem assistiu as 2 séries, deixa um recado aqui pra gente. Talvez a gente possa até criar uma palavra, assim: "Eu assisti", "Eu estou aqui", "Oi, Gabi, eu estou aqui". Isso pra gente vai ser uma resposta bem gratificante, É, pra né? ganhar o podia fazer uma dessa pra poder retirar o Não, não, não. Link no link Instagram. da Bia. Mais fácil, gente. Então tá bom, vamos lá, Um gente. beijo e até o próximo, galera. Tchau, Beijo, tchau. até.